Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo nós queremos falar sobre a atuação do ator Leonardo DiCaprio, que é um ator premiado, da ativista Greta Thunberg, em defesa do meio ambiente. Ela também é uma ativista premiada, embora não seja atriz, é muito jovem, ganhou uma notoriedade muito grande a partir dos seus atos e declarações contra agressões ao meio ambiente, contra as grandes corporações do capital estrangeiro. E falar também sobre a política de proteção ao meio ambiente aqui no Brasil, porque o presidente Jair Bolsonaro tem sido muito criticado em face da política do senhor Ricardo Salles no meio ambiente. Inclusive, há investigações em andamento na Polícia Federal que tratam sobre essa questão ambiental e possivelmente favorecimento de alguns produtores para que haja o desmatamento. Foi denunciado por um policial federal lá na região norte do país. Mas olha, pessoal, eu gostaria de pedir que antes você deixe aí o seu gostei e se inscreva no nosso canal. Fico muito feliz e agradecido pela sua presença sempre aqui no nosso canal. Desde o ano passado que nós temos presenciado inúmeras vezes o senhor Leonardo DiCaprio e a senhorita Greta Thunberg, o presidente a chamou certa feita de pirralha, falando sobre a questão do meio ambiente. E aqui no estado do Piauí eu já fiz essa reclamação outras vezes, já fiz esse apelo em outras oportunidades. Nós estamos enfrentando uma dificuldade muito grande no aspecto do meio ambiente, que é exatamente essa questão do zoobotânico de Teresina. A denúncia que nos chegam, há denúncias que nos chegam, no sentido de existir, de que os animais estariam passando fome, sede, estariam vivendo em locais inadequados para a sua condição. Por exemplo, o leão, os felinos maiores estariam sofrendo de estresse profundo por conta da inadequação desse lugar onde eles estão. Já houve o caso de uma ativista nacional aqui do direito do animal que já veio buscar um animal aqui no Piauí porque estaria passando por severas dificuldades. E a denúncia é muito grave, os animais passando fome, os animais passando sede. Nós tentamos documentar isso lá no próprio zoobotânico, na época, no final do ano passado, e fomos impedidos pelo governo do estado. O governo do estado nos impediu de fazer esse registro, não permitiu que nós registrássemos esse fato, que é um fato da maior gravidade, que é um fato muito sensível, porque existe lei federal no Brasil que protege os animais, porque existe lei federal recente, inclusive sancionada recentemente pelo presidente da República, que ela dobra as penas para quem maltrata animais, estabelecendo não apenas a multa, mas estabelecendo também a autuação do flagrante delito para o encaminhamento à prisão dos elementos que praticam agressões contra os animais. E isso é um caso de agressão flagrante pelo Estado, agressão flagrante pelo poder público do Estado do Piauí. Não nos permitiram, na época, documentar. Outras pessoas fizeram esses registros, veterinários, políticos, ativistas ambientais, fizeram esse registro e nos encaminharam, o que nos permitiu produzir um vídeo sobre o assunto. Eu vou deixar para você aqui desse lado ou desse? Não, eu sinceramente às vezes me confundo, eu acho que é desse lado, para que você veja nesse card o vídeo que nós produzimos na época e toda a repercussão vai ficar aqui na área da descrição, tá bom? A deputada Tereza Brito, que é do PV, o Partido Verde, foi até o zoobotânico. Ela constatou que existe maus tratos aos animais, não chegou a falar sobre a questão da fome, mas eu acho que também a fiscalização que ela fez não foi suficiente para verificar se isso realmente estava de fato, documentar esse acontecimento. Porque eu acredito na palavra daqueles que me enviaram as suas denúncias. Mas é preciso também verificar se estava acontecendo de fato, se houve o registro dessa situação de fome e de sede. Mas ela verificou que há maus tratos, o que seria suficiente para um procedimento investigatório. Acontece que os problemas aqui são tantos, as denúncias são tantas, as irregularidades são tantas, que algumas são relegadas para plano inferior. Essa questão dos direitos dos animais, por exemplo, fica com alguns ativistas, alguns deles, inclusive, conseguiram chegar
a mandatos parlamentares. Eu cito o caso da própria deputada Tereza Brito, que já foi vereadora, tem agora uma outra vereadora na Câmara Municipal, a senhora Tanandra Sarapatinhas, e outros mais que supostamente defendem os direitos dos animais. Soube até que a doutora Sanandra, ou Tanandra, esteve recentemente no Parque Zoobotânico para verificar uma reforma que foi empreendida pelo governo no valor de R$600 mil, e ali constatou que estava tudo legal. Pelo menos foi o que me foi repassado. Eu acho lamentável isso, porque depois se viu que não tinha nenhuma reforma. A Samantha Cavalca, no seu programa Estúdio Piauí da TV Piauí, mostrou. O Douglas Ferreira, que é jornalista, repórter do programa, foi lá, em loco, verificar. E constatou que ali não teve reforma nenhuma, foram gastos R$600 mil com uma empresa chamada Araújo Construções Limitada. Depois nós aqui no canal descobrimos que essa empresa é uma empresa de fachada, tem vídeo sobre o assunto aqui, vai ficar também na sua descrição. Mostrando que a empresa funciona uma loja de gessos, portanto não teria condições de fazer uma reforma com essa envergadura. Onde é que entra o senhor Leonardo DiCaprio e a senhora Greta Thunberg? É exatamente no fato de que eles poderiam agora, nesse momento, não é? Ele divulgou um manifesto contra o presidente Bolsonaro, pedindo que a comunidade internacional, que os países estrangeiros desfinanciem o governo brasileiro. Isso é um prejuízo para todo o Brasil, se isso viesse a acontecer. Cancelem o presidente, que o Brasil faça uma opção entre a Amazônia ou então o presidente Bolsonaro. E a senhorita Greta Thunberg divulgou no seu manifesto que o presidente tinha falhado na condução da crise da pandemia e também na questão do meio ambiente. Quer dizer, uma completa intromissão na autodeterminação do povo brasileiro, que é admitido pelo próprio povo brasileiro, na medida em que determinados partidos, criminosos, diga-se de passagem, porque são partidos que já deveriam ter sido banidos, o PT, por exemplo, é um deles, já nem deveria mais existir como partido, dado aos crimes praticados contra o país. Receber dinheiro de organizações estrangeiras, de organizações inclusive terroristas, como foi o caso aqui das Farc, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e também do Muammar Gaddafi, o ex-ditador da Líbia, que foi defenestrado pelo seu próprio povo, não obstante a agressão maior contra a vida que se praticou posteriormente à sua deposição. Mas, enfim, onde estão essas pessoas? Onde estão o Leonardo DiCaprio, onde estão a Greta Thunberg, quando nós temos aqui essa situação no Zoobotânico de Teresina, que enseja todos os cuidados possíveis, que enseja toda a sensibilidade possível daqueles que se dizem amantes, verdadeiramente amantes do meio ambiente. A questão do meio ambiente, pessoal, é uma questão de envolvimento profundo. A defesa de ideais é uma questão que não comporta meio termo. Eu cito o meu caso, por exemplo, na medida em que eu assumi a postura de defensor das causas públicas, de legalidade, de moralidade, de transparência, de impessoalidade, do exercício correto da gestão pública, do combate à corrupção, na medida em que você assume isso, você passa a ser perseguido. Então você tem que fazer uma opção. Ou você continua, ou você cede ao canto da sereia, porque muitas vezes essas pessoas elas vêm para tentar corromper a sua vontade de seguir lutando pelo que é certo. Então você tem que fazer uma opção. Ou você opta pelo que é certo, pelo que você acredita, ou então você cede ao canto da sereia. Eu acho que a maioria das pessoas, aqui eu vou excluir a deputada Tereza Brito, porque eu vejo que ela tem dado seguimento à sua causa, ao seu combate. Eu acho que a gente se identifica muito nessa questão do meio ambiente. E eu valorizo quem atua em face do meio ambiente, mas não dou nenhum valor a um cidadão como esse Leonardo DiCaprio, a uma jovem como essa Thunberg, que fazem discursos. Ali o objetivo é só fazer discurso, é uma coisa pessoal. Tanto é pessoal que ele fala contra o presidente Bolsonaro, mas ele não viu os crimes que foram praticados pelo PT, quando o PT esteve no poder, os crimes que foram praticados pelo senhor Fernando Henrique na questão do meio ambiente, quando ele esteve no poder, e os crimes que hoje são praticados pelo PT, continuam sendo. O PT governa o estado do Piauí. Os animais estão morrendo de fome no zoobotânico por conta das ações desmedidas, das ações de profunda irresponsabilidade, de incapacidade gerencial, de conduzir qualquer coisa que seja, qualquer coisa, por mínima que seja, no tocante à gestão pública. Duas coisas o PT sabe fazer muito bem, já foi dito nos processos do Mensalão, do Petrolão e outros mais: mentir e roubar. E aí os seus membros destacados inserem-se como protagonistas desse modelo, desse sistema. De modo que esse vídeo tem esse objetivo, de fazer esse apelo, de clamar
para que os ativistas ambientais do Brasil, esses aí, né, da plateia que se chama hoje plateia lacradora, que são os grandes artistas da Globo, das outras emissoras de televisão, os grandes youtubers, eu não vou citar nomes, porque já que o objetivo não é personalizar como eles fazem, né? Então o objetivo dessas pessoas é contra o presidente Bolsonaro. Quer dizer, se o Lula ou qualquer elemento da esquerda viesse para o poder, eles parariam de reclamar da Amazônia. Ele não sabe nem o que é que tem na Amazônia. Eu vi um post de uma cantora onde ela fala sobre proteger as girafas da Amazônia. Falando sério, né? Falando sério. Vamos tratar essa questão com a responsabilidade que o assunto merece. O bicho, ele é uma criação divina. Ele tem o sopro divino na sua essência. Então, lutar pela natureza é lutar pela preservação de Deus no nosso meio. Me parece que não seja esse o interesse dessas pessoas. Bom, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e admiradores. Lá nas redes sociais você marca todas essas pessoas para que a gente possa ter mais apoio nessa causa de defesa dos animais aqui do Zoobotânico de Teresina, dos animais da Amazônia e dos animais de todo o planeta, do nosso meio ambiente de um modo geral. Tony Rodrigues, Além da Notícia.